Shalom, eu sou a professora Teresa Aquil e gostaria de te dar as boas-vindas a mais um episódio do Ela por Ela. E neste episódio, nós iremos conversar sobre a figura de Moisés, tentando responder a seguinte pergunta: Moisés, um marido sanguinário? Vamos começar então a nossa exposição entendendo um pouco sobre essa figura diferente do Moisés. Certamente você deve conhecer o Moisés e você deve saber também que ele é um dos mais importantes e um dos mais estudados, mas também um dos mais controversos líderes que Israel teve. Ele foi o libertador, o legislador, o maior profeta do judaísmo e, em vários pontos, a sua vida, né, ela merece um estudo diferenciado, porque são pontos bastante enigmáticos. Um desses pontos enigmáticos é exatamente o momento onde a sua esposa, a Zípora, pela primeira e única vez na Bíblia hebraica, pratica uma circuncisão, algo que foi inicialmente ordenado por Deus apenas para que os homens pudessem fazer a partir então de Gênesis 17. A circuncisão que a Zípora faz deve ter tido um motivo muito especial. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse episódio. Essa passagem diferenciada que está lá em Êxodo capítulo 4, do verso 20 ao verso 23. Vamos então, para tentar responder essa pergunta, o que levou a Zípora a fazer essa circuncisão e qual foi assim o seu intuito, né? Efetivamente, será que ela era capaz de fazer isso? Nós vamos fazer um pequeno percurso. Vamos, por exemplo, olhar o contexto de Êxodo, do capítulo 4, do verso 24 ao 26. Vamos depois fazer uma pequena exegese desse texto de Êxodo 4 e vamos tentar responder a essas perguntas iniciais aqui que fizemos. Qual motivo levou Zípora a circuncidar um homem? Ela poderia efetivamente fazer isso? Então, vamos começar olhando um pouco sobre o contexto. Quando Moisés foi chamado por Deus, né, para voltar para o Egito, para poder libertar o seu povo, ele vai se dirigir ao seu sogro, ao Jetro, e vai pegar a Zípora e vai pegar o seu filho Gerson e vai partir em volta, né, de volta lá para a terra do Egito. Nesse momento em que o Moisés está em viagem, voltando para o Egito, de Midian para o Egito, Deus vai encontrar com Moisés e, aparentemente, vai querer matá-lo. Sem pensar duas vezes, a Zípora vai pegar uma pedra afiada, vai cortar o prepúcio do seu filho, ou seja, vai circuncidá-lo, e aquela pele que sobra do prepúcio, ela vai jogar tecnicamente aos pés de Moisés e vai acusá-lo de ser um esposo sanguinário. Para a gente entender esse enredo, nós vamos então agora partir para a exegese do nosso texto. Olha lá, começa o texto a dizer no verso 24: e aconteceu no caminho da estalagem. Em hebraico, essa palavra, né, malom, ela é utilizada para um alojamento, para um acampamento, e ela vai aparecer também em Gênesis, no capítulo 42, nos versos 27 e 28, num contexto também onde os irmãos de José vão se ver numa situação de perigo de morte. Exatamente como essa situação. A situação que vai se apresentar no nosso texto é uma situação de perigo de morte. Vai dizer o texto de Gênesis: abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está a boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhe o coração, e atemorizados entreolharam-se, dizendo:
que é isso que Deus nos fez? Então, veja, os irmãos estavam ali no Egito, né, tentando convencer o José, que até então não tinha dado a se conhecer, né? Não falou que ele era quem ele era mesmo para os irmãos, estava só testando ali, né? Só fazendo ali uma pequena tortura com os irmãos, né? E aí um deles acha o, o dinheiro no saco do cereal, perigo de morte, né? Eles ficaram apavorados, o vizinho do Egito vai nos matar. Então, percebam que no hebraico a passagem já está nos sinalizando que há uma situação de morte. E é exatamente o que nós vamos ler agora. Veja só a continuação do verso 24. E encontrou ele Javé e procurou matá-lo. Aqui, o verbo encontrar, né, é o pagasse, pagache, fagache. É uma raiz de entrar em contato ou encontrar, seja por acidente ou por violência. Olha que coisa interessante. Por violência. Perigo de morte, na primeira parte do verso. Agora, esse encontro é um encontro violento. Na 70, olha que mais interessante. Em vez da gente ler Iavé, a 70 vai transformar Javé no anjo do Senhor. E aqui, gente, eu só me lembro da passagem de Balaão, quando Balaão também ele deixa lá o seu local e ele vai se dirigindo para encontrar com Balaque em Moabe. Nessa sua ida para Moabe, num determinado momento, o anjo do Senhor vai aparecer para ele. E ali também é uma situação de violência, de certa forma. O anjo, quando ele encontra com o Balaão já está numa situação de violência com a mula dele, né? Porque a mula vê o anjo, ele não vê, a mula para, desvia, e o Balaão só está espancando o pobre do animal, e quando o anjo se revela para ele, está com uma espada na mão. Então, perceba que é situação de violência, né? Bem interessante isso que a 70 faz, né? Procurou, então, matá-lo. E aqui, ramitou, né? É o verbo conjugado, e aí ele vai, aparece em mais duas passagens, essa mesma palavra, dessa mesma forma o verbo, aparece em mais duas passagens onde alguém intenta pela vida do outro. Provérbios 19, 18 vai dizer: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. E em Jeremias 26, 21, ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isso, Urias temeu e fugiu, foi para o Egito. Então é interessante, né? Esse matar aqui envolvendo realmente situações em que efetivamente era morte. Não tinha aqui um eufemismo, vamos dizer assim, né? Continuando a nossa tradução. E pegou Zípora um seixo, uma pedra afiada, um seixo duro que pode funcionar como uma faca, e cortou um pedaço, arrancou fora um pedaço do prepúcio ou da incircuncisão do filho dela. E encostou, e aqui colocou com a mão, né, no sexo dele. E aqui é muito interessante, porque geralmente nas traduções está escrito aos pés dele, né? Só que essa palavra que é utilizada no hebraico para pés, que é o hagel, né? Ela também é um eufemismo para órgãos genitais ou para órgãos sexuais, por exemplo, na passagem de Ruth. Lembra que a Ruth se deita aos pés de Boaz? É porque, na realidade, ela não se deita aos pés de Boaz, ela se deita no sexo de Boaz. Na realidade, essa palavra, Hegel, ela quer dizer da cintura para baixo, né? E eufemisticamente está relacionada aos os genitais masculinos, tá? Então, aqui na realidade é o que ela faz. Ela corta o prepúcio do menino e ela joga joga no do Moisés, né? E disse, pois, marido, aqui marido, genro, né? É uma criança que não é circuncidada, né? Então,
marido de sangue tu és para mim. Esse texto na Septuaginta ficou um pouquinho diferente. Diz assim: e tomou Séfora uma pedra lisa para circuncidar a incircuncisão do filho dela. E caiu prostrada diante dos seus pés e disse: para provar o sangue da circuncisão do meu filho. Então, ficou um pouquinho diferente do que a gente está entendendo no hebraico, né? Por fim, e se afastou dele, e então disse: noivo de sangue és para circuncisão. E partiu dele, porque disse: repousou o sangue da incircuncisão do meu filho. Muito bem, vamos às perguntas, né? Então, que a gente pode, que perguntas surgem a partir desse texto? Primeira delas, quem era ele que Deus queria matar? Moisés ou seu filho? Verso 24. E aconteceu no caminho da estalagem, encontrou ele Javé e procurou matá-lo. Primeira opção, Moisés, né? A maioria dos estudiosos assume que Javé queria matar Moisés, porque ele não foi circuncidado. Todavia, isso é muito improvável, pois Moisés teve 3 oportunidades distintas para ser circuncidado. Primeiro, na infância, porque ele, na infância, porque o israelita fazia o 8º dia, e os seus pais ficaram com ele 3 meses. Então, provavelmente, né, antes de colocar o menino na cestinha lá no Nilo, tinham circuncidado Moisés. Segunda possibilidade, na adolescência. Pois os egípcios, né, na adolescência, pelos egípcios, pois o rito era praticado na puberdade e marcava a passagem da infância para a fase adulta. Quando Moisés ele é adotado pela filha do faraó, se ele não foi circuncidado pelos pais, pela filha do faraó deveria ter sido, né? Terceira possibilidade, quando adulto, pois os midianitas praticavam o rito antes do matrimônio. E quando Moisés casa com a Zípora, então, se ele não era circuncidado, o Jetro, que era um sacerdote, pai da Zípora, poderia ter circuncidado ele. Além de Moisés, existem algumas pessoas que pensam, no próprio texto, né, nos aponta, que esta circuncisão, ou este ele, que Javé mataria, seria o Gerson. Porque o próprio texto vai se referir a isso no verso 25. Né? Deus queria matar Gerson porque ele era uma criança israelita não circuncidada. Deus não levou em consideração que ele não foi circuncidado ainda, porque entre os midianitas a circuncisão acontecia apenas antes do momento do casamento. Naquele momento, a incircuncisão de Gerson, que era hebreu, o privou de tomar parte do povo de Israel. Gênesis 17:14 vai dizer assim: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, o Gerson, se ele não era circuncidado, ele estava excluído do povo de Israel, né? Se ele estava excluído do povo, ele também não poderia desfrutar da proteção divina necessária para enfrentar a praga pré-anunciada em Êxodo 4, 22 e 23, que motivou o quê? O Moisés a voltar para o Egito. Olha lá o que diz. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. O que efetivamente vai acontecer, né? Sem a circuncisão, então, o Gerson, ao se aproximar do Egito com a família, não o faz como uma criança israelita, mas como um estrangeiro. Daí Deus decidir atacá-lo e matá-lo, como uma demonstração da terrível praga que ele previu em Êxodo 4, do 20 ao 23. De acordo com essa interpretação, a intenção de Javé não é punir o filho nem a Moisés, mas mostrar que ele pretende cumprir seriamente, cabalmente, o que foi anunciado e libertar Israel. Então, perceba que Deus não vai matar o menino porque ele é mau. Não.
Ele vai matar porque é demonstração de poder que ele tem, de que ele vai fazer mesmo, né, contra os incircuncisos. Caminhando nas perguntas. Qual motivo levou Zípora a circuncidar um homem? Ela poderia fazer isso? E porque foi ela quem circuncidou o filho, se essa era uma tarefa masculina. Então, pegou Zípora um seixo e cortou o prepúcio do filho dela. Zípora tomou a iniciativa de circuncidar seu filho Gerson para livrá-lo da morte anunciada na praga, em Êxodo 4, 22, 23. Quando Deus disse a Moisés que se o faraó não libertasse Israel, o seu primogênito, ele mataria o primogênito do Egito, né? O primogênito do faraó, né? Zípora ficou com medo de que o mesmo acontecesse com Gerson. Tanto é que uma vez que a circuncisão foi feita, Deus se aparta, pois é aquilo que precisava ser feito, foi realizado, foi consumado. Ela também toma a iniciativa de fazer a circuncisão do filho, porque o seu pai, o Jetro, ele era sacerdote, e ela provavelmente já deve ter visto o pai efetuar muitos ritos de circuncisão entre os midianitas. Então ela sabia de trás para frente e de frente para trás. Existe uma outra história que eu não coloquei aqui. E essa outra história é que a Zípora, os midianitas, muitas vezes eles são confundidos, ou eles são, como é que eu vou dizer, na Bíblia hebraica, equiparados aos cuxitas. E vocês sabem, né? Os cuxitas, eles foram uma linhagem que teve de faraós negros, e entre essa sociedade cuxita, além dos faraós negros, existiam mulheres que funcionaram como rainhas e também como sacerdotisas. Então, se essa hipótese midianita de que os cuxitas e os midianitas eles eram um povo que em algum momento teve uma inter-relação, pode ser que a filha do sacerdote Jetro tenha também sido uma sacerdotisa, né? Sacerdotisas não eram permitidas em Israel, mas eram permitidas em outros povos. Isso sem contar que o Jetro não teve filho, ele só teve filhas. Então, eis uma possibilidade também da Zípora ter sido uma sacerdotisa. Vamos continuar. Vamos continuar. Terceira pergunta. Por que Zípora encostou o prepúcio ensanguentado do filho nas genitais de Moisés? Na realidade, ela não encosta, né? Ela joga. Verso 25. Pegou Zípora um seixo, cortou o prepúcio do filho dela e encostou no sexo dele. E disse: pois marido de sangue és tu para mim. Foi pura reação de raiva de uma esposa para com o esposo. Pois Zípora viu que Moisés não fez absolutamente nada quando Javé veio para matar Gerson. Javé chega querendo matar alguém, né? Era alguém incircuncidado e o Moisés faz nada. A Zípora é que tem que agir para poder salvar o menino. Então, provavelmente, a Zípora ela teve essa reação por pura assim, extravasar a tensão do momento, né? Caminhando aqui para a nossa quarta pergunta. O que dizer, né, sobre a expressão noivo de sangue para circuncisão? Havia o parente de sangue e o parente adquirido por meio do casamento, que unia duas famílias. Porém, segundo o costume tribal da época, quando o homem vinha como um fugitivo de uma tribo, e Moisés vinha fugido do Egito, e era recebido, né, numa nova tribo, na família de Zípora, era aceito nesta nova tribo como se dela tivesse parentesco de sangue, fazendo parte, inclusive, da descendência do patriarca da tribo, tendo seu nome inscrito na sua genealogia. O que ela quer dizer é que ele foi recebido na tribo de Jetro como um filho de sangue, e que o grau de parentesco dele com ela é também segundo o sangue, mesmo sangue da mesma carne. Então, filho, noivo de sangue, porque está ali Moisés sendo recebido como um parente de sangue. Respondendo à pergunta, Moisés é um marido sanguinário? De certa forma, sim,
pois ele não agiu com prudência para que o seu filho, e o menino, obviamente, poderia, porque o menino ele não agiu com prudência para com seu filho, e o menino poderia ter sido morto por Deus ao entrar no Egito, sendo confundido com alguém que não pertencia ao povo de Israel. Graças à rapidez de Zípora, que circuncidou o menino, Javé se afastou e Gerson foi salvo da morte. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, né? Moisés é um marido sanguinário? Sim. É sim, senhor, porque sim, senhor e sim, senhora, porque ele não agiu com a prudência, com a rapidez e com a perspicácia que deveria ter agido. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, toque o sininho, dê um like, faça um comentário para que a gente possa se sentir motivado a fazer muitos outros. Deus abençoe a sua vida e até o próximo.